E o Flamengo toma decisão sobre a estreia do time principal e continua fazendo avaliações físicas do elenco. Torcida esgota os ingressos da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, enquanto o clube já está se organizando para a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. No Carioca, o time sub-20 entra em campo pressionado por Vitória. Já no mercado da bola, Paquetá força seu retorno ao Flamengo. O West Ham busca substituto e Gonzalo Plata entra no radar inglês. Michael agora já tem negociação destravada e pode chegar ao Santos a qualquer momento. Falando sobre Alan tem seu futuro indefinido entre São Paulo e Corinthians. Mas antes de seguir com tantas informações sobre o Flamengo, eu já gostaria de te pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto desse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso malvadão, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e não paga nada por isso. Basta se inscrever, comentar, curtir, meu irmão. Esse é o pagamento que eu recebo. Isso já tá bom demais pra gente. A gente vem crescendo cada vez mais porque você faz parte da nossa família. Possui o mesmo DNA e ama o Flamengo assim como eu, guerreiro. Então, sem mais delongas, vamos pro início desse vídeo que temos muitas informações. Para começar o vídeo de hoje, então, vamos partir aí pra cima no departamento médico, preparação física do Flamengo para esse ano de 2026. Vamos lá, vamos para as informações. O Flamengo deu início à preparação para a temporada 2026 após a reapresentação do elenco, encerrando aí um ano longo extremamente vitorioso. O foco inicial da comissão técnica está na avaliação física detalhada dos atletas e no planejamento, para esse começo aí de temporada, especialmente na definição do momento inicial e ideal para a estreia do time principal. A definição da estreia do time principal em 2026 ainda não foi fechada, infelizmente. Há diferentes possibilidades no calendário, mas a decisão vai depender exclusivamente da resposta física do grupo nesses primeiros treinamentos, gente. Não tem jeito, né? Tem que ver como é que o jogador vai se comportar nesses primeiros treinos que começaram a fazer. Aí, falando sobre treino, rapidamente, na moral, se você não está assistindo os meus vídeos que eu tenho colocado à tarde, mostrando imagens, takes aí dos treinos, você tá doido. Tá bombando e os vídeos são muito bons. Procura aí no nosso canal DNA Rubro Negro os vídeos de treino. Você vai curtir bastante. Sempre com uma música boa e eu fazendo alguns comentários aí sobre os nossos jogadores. Seguindo aqui, dentro do planejamento, tá? O debate mais recente é sobre o rejuvenescimento desse elenco. Todo mundo sabe que o BAP tem sempre dito por aí que a ideia é contratar jogadores com menos de 26 anos, gente. Mas, por exemplo, o Paquetá tem 28. E existem outros jogadores com uma média acima de 20, ou melhor, com uma idade acima de 28 anos que o Flamengo vem procurando. Então, será que é um fator decisivo realmente para o time do Flamengo contratar jogadores com menos de 26 anos? De acordo com o preparador físico Diogo Linhares, a idade é apenas uma variável dentro de um contexto mais amplo. O futebol moderno, permite que atletas estendam suas carreiras graças ao profissionalismo e aos cuidados físicos que os mesmos precisam ter. O exemplo mais claro disso, de acordo com o Linhares, é o próprio Arrascaeta, que mesmo mais experiente, mais velhinho, viveu a sua melhor temporada da carreira em números e desempenho. Arrascaeta se tornou referência desse modelo após passar toda a última temporada sem nenhuma lesão grave e com um protagonismo absoluto. O sucesso, segundo a comissão técnica, é resultado da dedicação do jogador, do suporte do departamento médico e, é claro, da integração total da comissão técnica nessa missão, Falando agora sobre alguns jogadores, vou falar sobre Emerson Royal, De La Cruz, e Vitão. Rapidamente, a visão do preparador físico em relação a esses jogadores, Falando sobre Emerson Royal, que chegou ao clube no meio da última temporada, também passou por avaliações específicas recentes. Mesmo reconhecendo que não estava no auge físico inicialmente, o jogador demonstrou grande comprometimento, inclusive durante as férias. A comissão evita avaliações isoladas sem que haja um fator claramente fora do padrão, destacando aí a postura do profissional, postura do atleta. Falando sobre Royal,
Tá se preparando muito, mas quero ver em campo, hein? Queremos ver você jogando bola em campo. E o Felipe Luiz que não coloque o Royal no lugar do Varela, barrando o titular, porque o Varela é o melhor que nós temos. Falando sobre De La Cruz, este segue sob acompanhamento especial após um procedimento no joelho. O Flamengo também mantém contato constante com os profissionais da seleção uruguaia, adotando um trabalho integrado entre preparação física e o departamento médico. A dedicação do jogador foi fundamental para que ele conseguisse, tá, gente, retornar aos gramados e fechar a temporada em boas condições físicas. Apesar de a gente às vezes achar que o De La Cruz está acabado, né? Porra. Ano passado foi o pior ano dele, nos últimos 7, em minutagem e quantidade de jogos. O jogador fez apenas 35. Isso porque se dedicou muito. Né? Se cuidando. Imagine se não tivesse cuidado. Meu Deus do céu. Vamos aguardar então que o último procedimento no joelho do jogador, né? O joelho esquerdo, se eu não me engano, ele fez até no Uruguai, o procedimento regenerativo dê certo e o nosso querido De La Cruz possa ser mais utilizado durante esse ano. E para finalizar, falando sobre Vitão, o primeiro reforço do Flamengo para 2026 apresentou resposta física dentro do esperado nos testes iniciais. O zagueiro demonstrou comprometimento, boa adaptação ao modelo de trabalho e perfil alinhado com o que a comissão técnica buscava. Então, a gente espera que esse ano continue dando certo essa preparação física, departamento médico, e a gente tenha com certeza menos lesões do que a temporada 2025, que já foi boa. E a torcida do Flamengo voltou a mostrar sua força e esgotou todos os ingressos destinados ao clube para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, meu amigo. Pô, Mengão é sinistro! As vendas começaram no dia 15 e foram intensas, restando agora apenas os bilhetes reservados à torcida corintiana. A final, que vale a primeira taça nacional da temporada, será disputada nesse dia... Tá chegando aí, 1º de fevereiro, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Gente, falando sobre esse horário, que doideira, né? Pô, mano, 16 horas o sol tá pelando, irmão. Brasília vai rachar o coco do jogador, bota pra 18 horas, mano. O departamento médico do Flamengo falou sobre isso, que seria melhor às 18, acho que do Corinthians também, mas a CBF, meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Foi uma demora para definir qual seria o estádio. Estava na briga, se seria em Brasília ou Manaus. Aí foi decidido, Brasília. Depois, um problema em relação à data. Saiu do dia 24 de janeiro, foi para dia 1º de fevereiro. E agora, né, depois de tudo, foi marcado o horário, às 16 horas. Horário péssimo, péssimo. Mas a torcida do Flamengo já, meu irmão, esgotou a sua parte. Todo o processo de compra foi realizado de forma online com exigência aí de biometria facial para os torcedores. Dentro de campo, o Flamengo chega como protagonista, atual campeão da Supercopa do Brasil e maior vencedor da história da competição. O rubro-negro soma 3 títulos e busca o bicampeonato consecutivo, além do 4º troféu geral. Gente, a gente está falando de um tetracampeonato que está chegando aí, meus amigos. O Flamengo foi campeão de tudo ano passado. Tudo. Temos chance agora de sermos bicampeões e ainda conseguir o tetracampeonato na competição. É muita moral, né? Na edição de 2025, a equipe venceu o Botafogo ano passado por 3-1 e agora tenta manter sua hegemonia sob o comando do nosso Mister Felipe Luiz. Paralelamente à Supercopa do Brasil, o Flamengo também já está se preparando para mais uma decisão continental. A Absolute Sport, agência oficial da Conmebol, iniciou as vendas, dos pacotes oficiais para os 2 jogos da Recopa Sul-Americana, que será disputada aí contra o Lanús, time argentino. O jogo de ida acontece já no dia 19 de fevereiro, gente. Na Argentina, e a decisão será no dia 26 aqui no Maracanã. Meus amigos, pensa comigo. Fevereiro é muito jogo bom. Primeiro dia do ano de fevereiro, primeiro dia do mês de fevereiro, temos aí uma disputa, uma final contra o Corinthians. Supercopa do Brasil. E logo depois, dia 19 e dia 26, 2 jogões contra o time da Lanús aí para disputa da Supercopa, da Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores com o campeão
da Copa Sul-Americana. É muito bom ser Flamengo, né? Para o duelo fora de casa, os pacotes aí que estão sendo vendidos estão em 1.260 por pessoa. Meu Deus. Então, cara, que é muito dinheiro, né? Essa agência aí está incluindo o ingresso oficial, hospedagem com café da manhã e assistência, né, da agência. Já para o jogo de volta no Maracanã, se você desejar comprar com essa agência aí louca, os pacotes começam em R$1.000 e oferecem uma logística especial, né, com estacionamento próximo ao estádio, transporte saindo da Gávea e opções, né, também de hospedagem, gente. Meu Deus, e aí é muito dinheiro, né? Ah, mas eu quero comprar o ingresso sozinho. Vende. Mas também tá caro. Se eu não me engano, o ingresso mais barato estava em torno de R$800. Trouxe essa informação num vídeo recente. E aí? E hoje tem Flamengo, meus amigos. O Flamengo entra em campo neste sábado contra o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Coisa linda, né? Com 2 baixas já confirmadas na lista de relacionados. Vamos daqui a pouco falar sobre o time. Quem você acha que vai estar no time jogando, né, na escalação aí nos 11 iniciais? A equipe será novamente formada por jogadores do Sub-20 e busca a sua primeira vitória na competição. O Flamengo empatou o primeiro jogo contra a Portuguesa, né, pela 5ª rodada. Apesar de ser o primeiro jogo, foi pela 5ª rodada, por causa daquela mudança, né, para ajudar o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Então, o jogo da Portuguesa e Flamengo, que seria no dia 31 de janeiro, passou pro dia 11. Já teve o jogo. O Flamengo empatou no finalzinho. E aí, nessa última quarta-feira, perdeu pro Bangu. O Bangu quebrou aí um tabu de 23 anos sem vencer o Flamengo, né? Infelizmente, o Flamengo perdeu por 2-1, né? Fazendo um gol aí com o Guilherme, um golaço de cobertura. E aí, falando sobre ausências, né? Uma das ausências nesse jogo de hoje, com certeza, é o Wallace, que foi negociado com o Red Bull Bragantino e já se despediu do clube na última partida aí contra o Bangu. Uma outra baixa que teremos sim será do Johnny, lateral esquerdo, que sofreu uma lesão grave no ombro e está fora do confronto. Com isso, o técnico Bruno Pivetti precisou fazer ajustes da equipe. A tendência é que o lateral direito, Gustavo, seja improvisado na esquerda para suprir a ausência do Johnny, né? No setor ofensivo, Camargo aparece como principal opção para ocupar a vaga deixada por o Wallace. Vou trazer já, agora, a probabilidade, né? A provável escalação, mas eu queria falar sobre o lateral esquerdo Johnny. Graças a Deus, na sexta-feira, o jogador, né? Na quinta-feira, ele sofreu a lesão na quarta, quinta-feira ele passou por uma cirurgia no ombro, né, uma cirurgia delicada, mas que foi um sucesso. Lá no hospital Niterói Dor, né, o Flamengo conseguiu um especialista em ombro e cotovelo que fez a operação juntamente com o departamento médico do Flamengo. Deu tudo certo, o jogador já segue em recuperação e a gente manda aí energias positivas e que dê tudo certo. Que o jogador se recupere bem e que ele logo possa estar jogando também pelo time profissional. Falando sobre a escalação, então, provável do Flamengo, o Flamengo deve ir a campo com Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Gustavo. Léo Nanete é o goleiro, né? Então, se você às vezes não sabe, vamos falar aqui, ó, Daniel Salles, lateral direito, Iago e João Vitor, dupla de zaga. Teremos provavelmente Gustavo improvisado ali pela esquerda, Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme pelo meio de campo, né? Pablo Lúcio joga muita bola, Guilherme é um outro cara top demais. E aí, no ataque, teremos provavelmente Joshua, Douglas Telles e Camargo no lugar do Wallace. O confronto também chama atenção, tá? Pelo histórico recente entre as equipes. A última vitória do Volta Redonda sobre o Flamengo aconteceu em 2016, gente. 2016. Desde então, já se passam quase 10 anos sem um triunfo do time do interior, né, sobre o rubro-negro. Nesse período, o Flamengo soma 9 vitórias, enquanto o Volta Redonda, né,
conseguiu apenas 3 empates. Tá achando que... Apesar da ampla vantagem rubro-negra no retrospecto, né, os confrontos entre as equipes não foram tão frequentes nos últimos anos. Em algumas temporadas, os times, né, se enfrentaram apenas uma vez, o que não permite aí ampliar automaticamente a sequência de invencibilidade ano após ano. Vamos ver aí, né? O que vai acontecer. E aí o Flamengo, é claro, não tem jeito, tá chegando pressionado aí pela busca da sua primeira vitória. O time sub-20 já disputou, como disse, 2 partidas, né? E só tem apenas 1 ponto. Já o Volta Redonda começou o Carioca com o pé direito, vencendo o Boa Vista, mesmo atuando com 1 jogador a menos. Bola rola hoje, 9h30 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, e o Flamengo está tentando unir aí a juventude, organização, histórico favorável para tentar conquistar sua primeira vitória nesse estadual de 2026. Mudando um pouco de assunto e chegando no caso Paquetá, meu irmão, provavelmente você estava esperando a gente falar sobre isso. Será que já rolou? Tá negociação? Como é que tá? Tínhamos uma entrevista, uma reunião, na verdade, ontem, né? Uma reunião entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do West Ham para negociar a saída do Paquetá. Como é que tá isso tudo, né? Vamos trazer informações para você agora. O Flamengo intensificou as conversas com o West Ham para tentar viabilizar o retorno de Lucas Paquetá ainda nesta janela de transferências. Após uma reunião realizada ontem, sexta-feira, que não teve avanços concretos, os clubes marcaram um novo encontro para este sábado. Hoje tem reunião, tá, entre as diretorias, e a expectativa é destravar essa negociação. O Flamengo já tem um acordo encaminhado com o jogador e trabalha nos bastidores para convencer o clube inglês a liberar o meia de forma imediata. A principal resistência do West Ham é perder Paquetá antes do fim da temporada, já que o clube está lutando aí contra o rebaixamento na Premier League. Será que ano que vem veremos o West Ham na Championship, que é a segunda divisão aí do campeonato inglês? Pode ser, gente. Assim, o Flamengo aposta, claro, na pressão exercida pelo próprio atleta como um trunfo decisivo para conseguir a liberação imediata. Paquetá deixou claro ao time inglês que deseja retornar ao Flamengo agora e já sinalizou que não pretende mais atuar no West Ham. Caraca, Paquetá tá botando pressão, gente. Internamente, o clube inglês já aceita que precisa negociar o jogador e, inclusive, busca uma reposição no mercado, o que aumenta, sim, o otimismo do Flamengo. Se está procurando, irmão, é porque já entendeu que vai perder realmente o jogador. Em relação aos valores, o Flamengo trabalha com uma proposta em torno dos 40 milhões de euros, sendo cerca de 35 milhões de euros fixos e 5 milhões em bônus por metas. O West Ham já recusou ofertas na casa dos 30 milhões e tenta impor uma condição extra, hein, gente? Vender Paquetá, mas recebê-lo de volta por empréstimo até o fim da Premier League. Tá maluco? O técnico Nuno do Espírito Santo tá querendo contar com um jogador até o final para tentar fugir do rebaixamento. Mas o Flamengo vai comprar o jogador para emprestar? Tá de sacanagem, irmão? Esse ponto é até um dos entraves, né, dos principais entraves no momento. Além disso, apesar de já existir uma estimativa de valores nos bastidores, né, o West Ham ainda não colocou oficialmente um preço final no papel, o que impediu o Flamengo até de formalizar uma proposta definitiva, né, ontem na reunião. Não se sabe ainda qual o valor que eles querem receber. Aí ficou difícil fazer uma proposta. Mesmo sem desfecho imediato, o clima com certeza segue de muita confiança, tá, gente? Nos bastidores da Gávea, o esforço de Paquetá para retornar é visto como fundamental para manter a negociação viva, mesmo diante das cifras aí elevadas. A expectativa é que, com novas conversas no dia de hoje, Flamengo e o West Ham consigam alinhar valores e condições, garantindo a liberação imediata do atleta para reforçar o elenco de Filipe Luís neste início da temporada. Eu pergunto a você, você acha que o Flamengo deveria negociar, mas deixar o Paquetá emprestado e ele só chegar no meio do ano, ou tem que forçar a barra realmente para que ele jogue já desde o início da temporada aqui com a gente? Sua opinião. A negociação entre Flamengo e West Ham
por Lucas Paquetá segue movimentando o mercado e já provoca efeitos paralelos, gente. O clube inglês está trabalhando aí ativamente para encontrar um substituto e entre os nomes avaliados aparecem tanto jogadores do Flamengo quanto atletas que atuam aí na Europa. Só para vocês terem noção, segundo a imprensa equatoriana, o West Ham tem interesse na contratação de Gonzalo Plata, atacante aí do Mengão, visto como um possível repositor, tá, para a saída de Paquetá. O jogador já esteve no radar do clube inglês anteriormente, em outras oportunidades, e a busca por um substituto reforça, sim, a confiança do Mengão em um desfecho positivo na negociação aí pelo meia. O West Ham estaria disposto a oferecer um salário elevado para convencer Plata a se transferir para a Inglaterra. A proposta salarial gira em torno de 6 milhões de dólares por ano, mais que o dobro do que o jogador ganha atualmente no Flamengo. É muito dinheiro, né? Tá de sacanagem. 6 milhões de dólares por ano, gente. Se você dividir, dá, sei lá, aproximadamente 500 mil dólares, né? 0,5 milhão por mês. Aí tu multiplica isso por 5, dá 2 milhões e meio de reais, gente. Você tem noção do que é isso? É muito dinheiro. Para liberar Gonzalo Plata, o rubro-negro deseja cerca de 25 milhões de euros, valor que o clube inglês está avaliando aí diante das características, né, físicas e técnicas do atleta, como velocidade, força e capacidade de pressão no campo ofensivo. Será que Gonzalo Plata vai embora? Internamente, o Flamengo não se opõe à saída do jogador. O clube já considerava negociá-lo nesta janela por conta de problemas, você deve lembrar, né, extracampos registrados na última temporada. Apesar de Felipe Luiz apreciar o potencial do jogador, questões disciplinares e episódios decisivos, né, em campo pesaram para colocá-lo na lista, sim, de possíveis transferências. Além de Plata, o West Ham também negocia com o Manchester City para contratar o meia croata Mateo Kovacic. Joga muita bola. Sem grande espaço na equipe de Pep Guardiola, Kovacic surge como uma alternativa para substituir Lucas Paquetá, mostrando que o clube inglês se prepara realmente para uma saída iminente do brasileiro. Paquetá tá vindo. Enquanto isso, Flamengo e Paquetá seguem alinhados e o meia já deixou claro que deseja retornar ao Flamengo, inclusive recusando, tá, gente, propostas de outros clubes da Premier League, como Chelsea, Tottenham e Aston Villa. O desejo de voltar ao Flamengo segue alinhado com um planejamento, é claro, Paquetá não é bobo, né, de ser visto para a Copa do Mundo, mantendo aí um clima de otimismo na Gávea para um final feliz nas negociações. Tá chegando o Paquetá! Meus amigos, nesse momento estamos aí chegando, acho que no fim desse nosso vídeo. Vou falar sobre Michael, que tá com o pezinho já lá dentro do Santos, e ainda sobre Alan, que vive um momento de indefinição. Vamos então pro nosso vídeo, vamos lá, porque é o finalzinho. E se você está curtindo, já vai deixando aquela moral aí, aquele like, valeu? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos para a notícia. A chegada do goleiro Andreu no Flamengo foi determinante para destravar a negociação envolvendo o atacante Michael e o Santos. Você deve estar se perguntando, mas por que isso? O que tem a ver goleiro com atacante, gente? O avanço aconteceu após o rubro-negro retirar da conversa a exigência pela inclusão do goleiro Gabriel Brazão, ponto que vinha travando o acordo entre os clubes. Até então, o Flamengo vinha insistindo em envolver, tá, o goleiro santista na negociação, chegando a fazer uma proposta que foi recusada aí pelo Santos. O Santos, por sua vez, nunca demonstrou interesse em incluir Brazão no negócio. Com a contratação de Andreu anunciada após o pagamento de 1,5 milhão de euros ao time de Portugal, Gil Vicente, o Flamengo deixou de lado essa exigência e abriu caminho para novas conversas, gente. Pô, o Flamengo também tá... fez isso com o São Paulo, né? Queria o Marcos Antônio, mas ó, vou botar o Alan na negociação. Quero o Brazão, mas ó, Michael na negociação. Muito louco, né? O Flamengo também força às vezes a barra, né? Muito engraçado. E nesta sexta-feira, ontem, dia 16, o time de Neymar e Gabigol encaminhou a compra do ponta esquerda rubro-negro por 4 milhões de dólares, gente.
aproximadamente 21 milhões de reais na cotação atual. Então Michel está praticamente certo de ir embora. Além disso, o Flamengo vai manter 20% dos direitos econômicos visando aí uma futura venda. O Flamengo tem feito isso, né? O Alassian, que foi vendido agora por 10 milhões de euros, o Flamengo vendeu apenas 60% para o Red Bull, ficou ainda com 30%. E assim é. Porque aí, meu irmão, o jogador se valoriza, o Flamengo ainda recebe uma baba. Caso os últimos ajustes sejam resolvidos, Michael assinará com o Santos um contrato válido por 4 temporadas. A informação é do apresentador Renan Moura, da Rádio Globo. O Santos está na corrida pela contratação, só para você lembrar, tá, de Michael, já há algumas semanas. Porém, nos últimos dias, Internacional e Corinthians também entraram na briga. Porém, o desejo, né, do Misha, motorzinho aí, de jogar com o Neymar e novamente com o Gabigol pesou na decisão do atacante de 29 anos. E aí, mudando um pouco de assunto, indo lá pro São Paulo, falando sobre Alan Casares. Júlio Casares sofreu aí, ó, um tapa na cara no dia de ontem, hein? Paralelamente, o Flamengo decidiu congelar, né, temporariamente as negociações envolvendo o volante Alan com São Paulo e também com o Corinthians, tá? A diretoria optou por cautela e resolveu aguardar a definição de uma crise política no São Paulo que vive a votação do impeachment do presidente Júlio Casares. E foi votado ontem, vou falar para vocês aí. O Mengão entende que o cenário instável exige prudência antes de fechar qualquer acordo. O São Paulo foi o primeiro a demonstrar interesse em Alan e chegou a encaminhar uma negociação, mas a turbulência interna abriu espaço para a entrada do Corinthians, que também tenta um empréstimo. Todo mundo só quer, os caras não têm dinheiro, mano. Não tem dinheiro, tem empréstimo. Caso Casares permaneça no cargo, o tricolor segue favorito. Em caso de impeachment, o Corinthians pode se beneficiar da mudança de cenário. Você deve estar se perguntando, pô, mas a votação não foi no dia de ontem? Sim, tá? Foi ontem, mas ainda existe tipo uma votação final. Júlio Casares ontem sofreu sim uma grande derrota como presidente do São Paulo. Em votação realizada no Morumbi, nesta sexta, dia 16, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o impeachment do mandatário, que deixou o cargo de maneira imediata, né? Votou, já sai de forma imediata, mas até que uma nova votação aconteça entre os sócios, o que pode definir de uma vez por todas a sua saída ou a sua permanência, tá? Lembrando que Casares, de 64 anos de idade, passou a ser alvo de investigações nos últimos tempos, uma delas a respeito de um suposto recebimento de 1,5 milhão em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. E aí, falando sobre Flamengo, né, e Alan, como é que tá a situação? A situação é clara. O volante perdeu espaço no elenco após conviver com lesões, atuou pouco e não conseguiu, né, repetir o desempenho que teve no Atlético Mineiro. Pô, uma bomba, né? Jogou nada, infelizmente. Com forte concorrência no meio de campo atual, o jogador é tratado como negociável e tem liberdade para participar da decisão sobre seu futuro, que deve ser definida após a situação política aí no time do São Paulo. É isso, meus amigos. Falei muito, né? Espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente está indo pro final. Se você já curtiu, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e não paga nada por isso. Ah, mas quando eu deixo o like eu pago? Não. Quando eu me inscrevo eu pago? Nada. Quando eu compartilho, comento? Menos ainda. Então, por favor, cara, essa moral pra gente, ajuda a gente a crescer. Passamos dos 4 mil inscritos, meta 5 mil, daqui a pouquinho, 5 mil inscritos. E eu preciso que você, irmão, assista nossos vídeos pela manhã e os vídeos da tarde. Tarde sempre com muitas imagens excelentes sobre o Flamengo em treinos, coletivas. É isso aí. Saudações rubro-negras, irmão, e pra sempre Mengo!